Boa noite a todos. Eduardo Martins aqui, estamos iniciando uma transmissão aqui pela Rádio Clube FM de Bagé, programa O Tempo Espírita, né, da Casa Espírita Chico Xavier, aqui em Bagé. Vamos iniciar aqui a transmissão tanto pela rádio, pela FM, né, e também aqui pelo Facebook A Doutrina. Comigo hoje, a nossa colega confrade, né, colega de estudos na Casa Espírita Chico Xavier, a Fernanda, que vai participar com a gente, vai nos acompanhar aqui no estudo da noite de hoje. Temos ainda o Dionis, vai fazer ali a transmissão pelo Facebook, pelo Chico Xavier, e mais aqui, como diz o seu Paulo, né, o médio das comunicações aí, o Vanderlei, que está ali nas aparelhagens. Então, primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, né, que acompanham sempre às terças-feiras, às 20 horas, a partir das 20 horas, o programa O Tempo Espírita. A todos que poderão estar nos acompanhando pelo Facebook também, os companheiros, os amigos que acompanham pela página A Doutrina. E, inicialmente, nós queremos dizer que o tema de hoje é um tema que uma semana atrás, praticamente, nós abordamos aí numa doutrinária, numa palestra pública, né? E a gente quer compartilhar esse tema hoje aqui com os ouvintes, né, da Rádio Clube, com os frequentadores do Chico Xavier também, do Centro Espírita Chico Xavier. E esse tema se refere ao nosso livre-arbítrio, não é? Livre-arbítrio e determinismo. Então a gente vai trabalhar esse tema, seja na obra O Livro dos Espíritos, né, dos Espíritos de Allan Kardec, e aqui também com a visão da psicologia profunda de Joana de Ângeles, na obra No Limiar do Infinito. Antes de a gente iniciar esse trabalho, nós vamos primeiramente agradecer a Deus e a Jesus pela nossa condição de saúde física, mental, psicológica, orgânica, emocional, que nos permite esse trabalho redentor. Assim o entendemos. Vamos agradecer a Casa Espírita Chico Xavier, né? O Centro Espírita Chico Xavier, que nos permite essa oportunidade também de trabalho, né? Ali pela presidência da casa, o seu Paulo, né? Vamos lembrar dos demais confrades também. E agradecer a espiritualidade, porque entendemos que não fazemos esse trabalho jamais de forma solitária, e sim sempre amparados aí pelos nossos amigos espirituais, mentores, orientadores, que nos ajudam e que muitas vezes até preenche aquelas lacunas que pelas nossas próprias deficiências, infelizmente, apresentamos, tendo em vista que estamos aprendendo muita coisa, não podemos dizer que sabemos muita coisa, não é? Estamos em processo de aprendizagem. Fernanda, uma boa noite. Uma boa noite, Eduardo. Obrigado aí por aceitar esse convite de nos acompanhar aqui, né, hoje no programa O Tempo Espírita. E eu inicio dizendo, né, Fernanda e ouvintes, que nessa obra aqui, No Limiar do Infinito, né, deixa eu lembrar que é o ano dessa obra, mas se não me engano já tem algum tempo, certo? 1976, tem 48 anos aí, não é? Quase meio século, que a Joana escreveu através da mediunidade de Edivaldo Franco. E o que a Joana nos fala inicialmente aqui, antes da gente entrar aqui nas questões do Livro dos Espíritos, né? A Joana diz que nós constantemente estamos modificando a nossa existência, vamos colocar assim, dessa forma, né? Constantemente nós estamos modificando, alterando alguns processos, certo? E se a gente for pegar de forma resumida, a gente lembra daquela frase, né? O plantar, né, e o colher. Então a gente sabe que as nossas ações, a todo instante, elas vão ter naturalmente uma repercussão, vão ter uma consequência, né? O chamado, né? A nossa ação tem uma reação, essa é a questão. Então aqui no início, nesse item 5, quando a Joana fala de livre-arbítrio, né? E determinismo, que na verdade esse é o tema aqui na obra dela, certo? Ela vai dizer o seguinte, que os pensamentos e os atos, né, os nossos pensamentos, os nossos atos, eles são agentes importantes. Nosso pensamento, e a partir do pensamento nós temos alguma ação, né? Então são agentes importantes e são responsáveis, não é? Responsáveis por alterar, né, ou por alterações que lhe cumpre viver no suceder dos dias.
Bom, a primeira questão é, por que será que isso é importante no nosso... E aí eu preciso trazer à tona aqui, que é a questão do nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia, da gente poder... Tá conectado lá na página do Chico, é isso? Agora já tá. Ok, então dando uma boa noite aí para o pessoal que acompanha agora na página do Chico Xavier, né? Que entrou no ar nesse momento aqui. Então, a ideia que nós pensamos, trazemos aqui é como que o livre-arbítrio, como que as minhas decisões, as minhas escolhas, elas têm essa importância, como diz a Joana aqui, no meu dia a dia. Né? Quando a gente está aqui né, nesse trabalho, né, a gente sempre lembra que amanhã, 7 horas, 8 horas, todos nós vamos levantar, nós vamos para o nosso trabalho, e no nosso dia a dia, eventualmente, nós vamos ter que tomar algumas decisões, não é? Sejam elas decisões no meio familiar, não é? Na nossa família, com relação aos nossos filhos, né, a esposa, o cônjuge, etc. No nosso meio profissional, certo? E também no meio social. Né? Nós encontramos aí numa sociedade. E a todo momento nós somos chamados a tomar essas decisões, né? Escolher, fazer escolhas. E é bom lembrar que quando eu não tomo uma decisão, também significa uma escolha, não é? Eu estou escolhendo não fazer. Bom, esses pensamentos, né, que vão ser responsáveis pelas nossas ações serão importantes, então, como a Joana disse aqui, a cada ação corresponde uma reação equivalente. Bora. Ok. Então, como que eu devo proceder? Né? Se a cada momento, talvez a existência, a vida me pede para fazer uma escolha, para tomar uma decisão, etc. Né? Se a gente tiver consciência plena, né, de onde nos encontramos, do que somos em verdade, e aí talvez o primeiro ponto que a gente já comece a trabalhar, porque os nossos equívocos, os nossos erros, na grande maioria das vezes, eles são decorrências da nossa ignorância no sentido espiritual. Não é? Falávamos outro dia que nós temos dois vetores existenciais, não é? Aqui baseados também na obra da Joana, né, uma outra obra, um vetor horizontal, que é a materialidade, né? Então eu mergulhado aqui na Terra, mergulhado na carne, perdão, né? Reencarnado, muitas coisas a gente esquece do plano espiritual. A gente não tem o entendimento, a noção, não é? Que somos seres espirituais, que nós já temos uma existência, né, em andamento, não é? Antes do nosso berço. Okay? E aí a gente dedica muita coisa à vida material. Então é um vetor horizontal, onde a materialidade é o nosso objetivo principal, ok? E a gente acaba muitas vezes, e nós vamos ver aqui mais à frente, quando a Joana nos fala que nós estacionamos, por quê? Nós esquecemos o vetor vertical, o nosso crescimento espiritual dentro do capítulo do Livro dos Espíritos. O que Allan Kardec pergunta aos espíritos lá na questão 843, se não me engano, né? Quando fala de livre-arbítrio. Né? Então temos ali uma questão, Kardec perguntando para a espiritualidade justamente em relação a esse ponto, o livre-arbítrio. Por gentileza. Questão 843. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Uma vez que o homem tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ok. Então aí Kardec toca justamente o ponto que a Joana traz aqui, né? Liberdade de pensar, certo? Onde ele tem ali A escolha certa a ou escolha. errado, né? Isso, exatamente, né? Vamos aqui a resposta dele. Ó. Uma vez que tem a liberdade de pensar, tem também, vou pegar aqui que está na minha frente aqui agora, ó, a liberdade, tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Ou seja, se tu tem essa liberdade de pensar, naturalmente tu vai agir conforme essa liberdade, né? Então, se a gente não tivesse o livre-arbítrio, né? Se a gente não tivesse a possibilidade de fazer escolhas, nós seríamos o quê? Uma máquina programada por Deus, né? Que não é o caso, certo? Nós ficaríamos só à mercê, e aí a gente lembra daquela analogia, nós seríamos o quê? Marionetes, né? Num processo existencial sem o poder de escolha, de decisão, que é o nosso agir como filhos de Deus, ok? A segunda questão que o Kardec pergunta aos espíritos, Fernando, pode ler para Claro. nós? Questão 844. O homem desfruta do livre-arbítrio desde o seu nascimento?
O homem tem liberdade para agir, desde que tenha liberdade para fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. À medida que o tempo passa, a liberdade vai evoluindo e os seus objetivos mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. Bom, Os pensamentos da criança estão relacionados com as necessidades da sua idade. Assim, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. então esse é um outro ponto também importante, né? Se desde o nascimento, né, a criança tem esse poder de escolha. Então, obviamente, a espiritualidade responde aqui a Kardec, né, que lá no início da sua fase, né, enquanto criança, é um livre-arbítrio praticamente nulo, né, porque ela não tem ainda esse poder de escolha, de decisão, né? Ela é dependente, né, seja ali do genitor, né, do pai, da mãe, etc., né, até pela questão física, né, e tudo mais. Então, não tem nesse momento. À medida que vai crescendo, vai se desenvolvendo, e aí a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Que, por exemplo, na fase juvenil, na fase já mais adolescente, né? Esse espírito que está encarnado começa a exercer esse poder de escolha, né? Começa a trabalhar esse livre-arbítrio. E a gente sabe que isso aí, muitas vezes, dentro de uma família, gera conflitos, né? Gera discussões, porque, obviamente, você tem ali um espírito reencarnante, né? Com todo um legado espiritual, né? De várias múltiplas encarnações, e ele tem a sua bagagem também, né? Que muitas vezes, em algum momento, pode, e é natural, né? Que ela destoa do genitor, da genitora, né? E no momento que ele começa a colocar isso em prática, começa a exercer o seu poder de escolha, começa a fazer, né, tomar suas decisões, né? Muitas vezes elas não estão alinhadas ali com a postura, com o posicionamento dos pais, etc., e gera, né, algum desconforto, vamos colocar dessa forma, né? Então, talvez nesse momento seja importante o quê? A educação, né? O do pai, da mãe, e aí, claro, tem a influência da escola também, não é? Em educar esse ser reencarnante, não é? Por isso a importância que a gente ter esse entendimento das múltiplas existências, não é? Se a gente limita a nossa existência aqui somente a essa passagem na carne, não é? A uma reencarnação, nós teremos dificuldades de entender isso aí, ok? Bom, pouquinho à frente aqui tem a pergunta 845, né, que eu acho que é bem importante também, né, sobre as predisposições instintivas, não é? Pode ler. Por favor. Questão 845. As tendências instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? As tendências instintivas são aquelas que o espírito possui antes dele encarnar, conforme o espírito seja mais ou menos adiantado. Essas tendências instintivas podem levá-lo a praticar atos condenáveis, e na prática desses atos será auxiliado pelos espíritos que possuam as mesmas tendências. Mas não existe arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembre-se de que querer é poder. Ó, olha que interessante a mensagem dos espíritos aí, né? O querer, certo? A gente, é, nessa abordagem aqui, não é? E aí é preciso a gente olhar bem a pergunta que o Kardec faz, né? Obstáculos ao exercício do livre-arbítrio, né? Predisposições instintivas. Como que a gente pode entender isso? Ora, a gente, em sociedade, quantas pessoas, né, nós conhecemos, nós nos defrontamos, que Temos muitas opiniões diferentes. opiniões, né, e até um certo proceder diferente, né? É, volto lá, por exemplo, na minha infância, lá onde a gente, né, tinha aqueles colegas bons, né, que a gente jogava futebol, que a gente brincava e tudo estava seguro. Mas tinha aqueles outros que ninguém, por exemplo, muitas vezes é por segurança, né, e a questão de ser criança, muitas vezes, ser adolescente, tu começa a tomar cuidado. Quer dizer, nem todos têm, né, essa tranquilidade. E aí tu repara o quê? Tu tem que trazer para a nossa abordagem aqui, não é? Aquele instinto da pessoa, né, totalmente voltado para a agressividade, né, para a maldade, né? Então, por exemplo, a gente vi essa semana, acho que ontem até,
né, um caso grave, né, onde uma menina de acho que 13 anos, se não me engano, sofreu aí um estupro violento por vários adolescentes ali, né? Onde quem conduziu isso aí é um rapaz de 18 anos, né? Então o que que a gente vê nisso aí? Um instinto maldoso, né? Uma necessidade de fazer o mal, certo? Onde você não respeita o outro ser humano, né? Você prioriza a sua satisfação. Satisfação do quê? Do instinto, né? A Que ele agressividade. já vem com isso, mas que pode escolher não fazer, né? Exatamente. Ele traz isso consigo já de diversas outras reencarnações, né? E ele não consegue, eu também não quero. Essa é a questão, né? Não consegue, eu não quero suprimir aquilo ali. Não se educa ou não procura combater aquilo ali, não é? Que é o desafio que todos nós temos, né? Combater o que? As nossas más tendências, as nossas, ó, ali como quando fala de um arrastamento irresistível, não é? A gente tem que trabalhar isso, Tem que certo? ter a vontade de resistir, como mesmo Exatamente. diz os Então, espíritos, né? isso é quando a gente entende essa pergunta do Kardec e procura trabalhar a resposta que a espiritualidade está dizendo. Primeiramente, não há um pré-determinismo, e é bom que a gente esclareça isso, pessoas fadadas ao mal. Essa é a primeira coisa. Porque a gente, infelizmente, na nossa cultura, inclusive, aqui no Sul, a gente escuta muito isso aí, né? Ah, nasceu assim, vai morrer assim, né? Vai ser sempre assim, certo? Gabriela. Não como se aquela... E aí, muitas vezes, uma criança, por exemplo, lá em tenra infância, quando ela escuta isso, causa um prejuízo enorme, psicológico para ela, né? Porque se ela já tem esse instinto arraigado, né? Se ela já vem, e aí você ainda carimba isso, né? Com afirmações, né? Com rótulos, né? Ah, eu me lembro de algumas frases, né? O espírito mal, tu é o espírito mal, né? Quer dizer, tu tá rotulando, tu tá direcionando essa pessoa cada vez mais para a maldade, né? E aí o que a gente entende e que o próprio espiritismo nos mostra, né? Que todos nós reencarnamos para uma função reeducadora, certo? Então, o pior criminoso, né? A pessoa mais maldosa que a gente conheça, ela está aqui também para buscar essa regeneração, né? Essa reeducação, certo? Obviamente que ela vai precisar fazer um esforço muito grande, né? E aí isso passa pelo autoconhecimento, certo? E aí o que que acontece? Quando a gente fala de livre-arbítrio, no momento que a oportunidade se apresenta para ela executar uma maldade, ali, por mais que o instinto prevaleça, ela tem ainda a opção de dizer não, não vou fazer, Da né? escolha, né? Da escolha, certo? Então é fácil, se a gente pensar em encarnações multisseculares, né? Que nós passamos por várias fases da nossa humanidade, onde os nossos instintos dominaram, né? Onde a nossa agressividade pontuava o caminho, né? Onde a violência era uma constante na nossa vida. Então, aí você chegar a reencarnar e achar que agora não vai ser um anjo, não é? Então a gente sabe que é difícil, mas o esforço é necessário. E aí, quando a espiritualidade aqui complementa a resposta para Kardec, não é? Lembrai-vos de que querer é poder, certo? Então, quando a gente se determina, quando a gente quer, e a gente tem esse entendimento de que eu posso mudar, eu posso fazer uma escolha, né? Isso tem que ser racional, tem que ser consciente, certo? Não é algo que a gente faz de forma superficial, não é algo que você faz porque você foi para a casa espírita, agora eu não vou fazer mais. Né? Independente se você vai para a casa espírita, se você vai para um templo evangélico, vai para a igreja, independente disso, é uma luta interna. Um Você tem que ser. conflito que tu tem todos os dias, né? De Exatamente. escolher o que é correto ou não. Isso, né? Então, essa é a nossa luta, vamos dizer assim, interna. A gente, às vezes, muitas vezes, isso é dito, né, em várias obras, sejam elas espíritas ou não, né? A gente está, na materialidade, sempre tentando competir com o outro, mas nunca competindo consigo mesmo, né? E a gente deveria envidar esforço para competir com a gente mesmo. Eu preciso ser melhor que eu, né, do que hoje, amanhã eu tenho que ser melhor, e assim sucessivamente. A gente tem uma folha em branco, né? Que todos os dias, quando a gente acorda, a gente pode reescrever e ter o livre-arbítrio do que escolher, né? Pelo Sim. caminho correto, né? Isso. Nós estamos aqui, o Johnny não está aparecendo aqui na frente da câmera, né? Eu já tô Mas se tu quiser pontuar alguma coisa, Johnny, a respeito disso aí, se tu tem alguma observação. Não, acho que está bem colocado. Uma boa noite a todos, pessoal da Rádio Clube. Então,
Eu acho que a questão do livre-arbítrio tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? Que, como tu falou, Eduardo, aí, são momentos, né? Que tem muitas coisas que a gente parece que se acorda todo dia de manhã, é uma batalha, né? Como tu falou, né? E a gente, às vezes, pré-determina uma coisa, mas às vezes não é tudo que acontece do jeito como a gente quer, né? Hum. Mas a gente busca fazer aquilo, tanto, principalmente no trabalho, né? No nosso Sim. dia a dia, né? Então, eu vejo assim que as nossas escolhas fazem com que as coisas aconteçam. Se eu entrei naquela porta, vamos dar um exemplo de porta, né? Pode acontecer alguma coisa diferente do que ter eu entrado na porta A ou na porta B, né? Eu determinei aquele dia na porta A e as coisas vão ser umas consequências daquilo que aconteceu, né, Eduardo, né, Fernando? Com E certeza. essa consequência faz com que a gente predetermine o que vai acontecer. E assim é a nossa vida, né? Nossa vida a gente escolhe, né? Que bom que Deus nos deu essa oportunidade, nós termos o livre-arbítrio, né? Que faz com que a gente possa crescer cada vez mais, né, Eduardo? Espiritualmente. Sem dúvida, é importante. E eu diria assim, Johnny, tão importante quanto eu ter essa consciência, né? Que as minhas escolhas elas traçam, né, pontos lá na frente, né? E aí eu vou recuperar aqui, Fernanda, se tu me permite, aqui um pouquinho Claro. da Joana aqui nessa obra do livre-arbítrio, porque ela está muito linkada com essas questões do Kardec. A Joana de Anjos diz o seguinte, sim, nessa obra, né? Existe uma fatalidade na nossa vida, uma fatalidade. Porque ela fala aqui de determinismo, aquilo que está determinado, né? E a gente sabe que na nossa encarnação algumas coisas estão realmente ali, né, pré-determinadas, esse é o termo certo, como ela usa aqui, né? Mas existe uma coisa que é fatal. É fatal para todos nós, sem absolutamente nenhuma exceção. Né? E a Joana fala isso, a espiritualidade nos fala. Sabe o que é fatal na nossa existência espiritual? A nossa felicidade. Ela é fatal. Isso é uma lei de Deus. Todos nós estamos fadados a sermos felizes. Né? Então, isso não se discute, isso não é uma questão de escolha. Né? Todos nós estamos. Então, quando a gente escuta esse enunciado da Joana, né, e de outros espíritos, quando eles nos falam, né, nós não vemos aqui, né, e a gente tem que cuidar muitas vezes a questão, né, do crime e castigo, né? Ah, tá passando por isso, é por isso, por isso. A gente tem que ter muito cuidado aí com essa, tem que ser relativo com algumas coisas, né? Sim. Porque quando você coloca as coisas de forma absoluta, a gente pode se equivocar. Nesse caso aqui, existe, ela diz, isso é fatal. Ou seja, todos nós, sem exceção, e veja, sem exceção. Então, agora, precisa uma coisa, nós precisamos avançar, tá? Precisamos seguir à frente, certo? O que acontece muitas vezes, né, se a gente pensar aqui num espírito mais empedernido, né, essas pessoas que muitas vezes estão envolvidas com a criminalidade, né, com negócios ilícitos, né, tudo que é desrespeitoso à lei, né, a lei humana e, obviamente, naturalmente, a lei de Deus. Eles estão, de certa forma, estacionados. Eles pararam, ok? Agora é importante dizer o seguinte: nenhum de nós, né, espiritualmente, retrocede. Isso é outra coisa importante que a Jona coloca aqui, não é? Não há retrocesso, certo? Bom, não há retrocesso. É preciso avançar. A fatalidade é ser feliz. Se eu estacionar, o que acontece? Né? Eu perco tempo. Né? Eu perco tempo e vou ficando para trás, os demais estão avançando, certo? E em algum momento esse tempo vai ter que ser recuperado. E aí talvez as coisas sejam um pouco mais difíceis. Tá? Essa é a questão. Então, ela deixa isso muito claro aqui, ó, quando ela fala dessa questão do determinismo e livre-arbítrio. Né? Então, que a gente não retrocede? Tu imagina, vamos pensar numa pessoa, né, num espírito que ele avançou muito intelectualmente, tá? E nas suas encarnações, ele teve ali uma postura do bem, né? E aí, em uma determinada encarnação, por exemplo, ele é desafiado, né? É desafiado num setor que muitas vezes vai conduzir ele, num meio, né, que ele mesmo pode escolher, que vai conduzir ele a uma tendência criminosa, né? Ou a algo ilícito. Quando a gente fala criminoso, não quer dizer que seja violento, né?
Mas o criminoso muitas vezes está de terno e gravata, está sorrindo, está te abraçando e está cometendo talvez um dos piores crimes, né, que se pode fazer. E a gente sabe muito exemplo disso, né? Então, muitas vezes ele envereda por esse caminho e depois ele viciar nesse caminho, ele fica de que forma? Aí lembrando aquele vetor que a gente falou, o vetor vertical, né, do crescimento, da evolução espiritual. Ele não cresce. Ele cresce linearmente, né, na horizontal, porque foca todo o potencial dele, todo o intelecto dele, toda a experiência dele, multimilionária às vezes, na materialidade. Né? Não tem consciência, ele não despertou a consciência que ele é um ser em crescimento espiritual. Então ele estaciona. Né? E aí você vê muitas vezes uma contrapartida, alguém que não tem tanto intelecto, não tem tanta crescimento material, mas está em plena ascensão espiritual. Por quê? Faz o bem, né? Fala sobre o bem, mas faz o bem. As suas ações são ações, como diz assim, de júbilo, né? São ações benfazejas, certo? E ele leva uma vida, ele passa aqui uma existência sem o foco na materialidade, né? Não depositando todas as energias deles no foco material. Sem esquecer o objetivo principal que a gente está aqui, né? Exato, né? Então isso é importante a gente entender esse contexto. Porque, mas e aquele ser que ali estagiou, então? Em algum momento ele vai ser chamado a voltar ao caminho. Né? Seja pela dificuldade, seja a própria reação das suas ações, né? E aí, os efeitos das suas ações, né? Se foram danosas a outrem, né? Ele vai ter que restabelecer esse caminho. Tá? Ok? O que nós temos mais com Kardec aqui, Fernanda, na sequência? Depois é 846 a questão. O corpo físico exerce alguma influência sobre os atos da vida? Em caso afirmativo, essa influência não exerce algum prejuízo ao livre-arbítrio? Certamente, o espírito é influenciado pelo corpo, que pode dificultar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas não é o corpo físico que dá a faculdade ao espírito. Aliás, é necessário fazer aqui uma distinção entre as faculdades morais e as intelectuais. Se um homem tem um instinto assassino, seguramente é o seu próprio espírito que possui esse instinto e lhe transmite, e não os seus órgãos físicos. Aquele que anula o seu pensamento para se ocupar apenas com a vida material torna-se semelhante ao animal. E ainda pior do que este, pois não pensa mais em se prevenir contra o mal. A sua culpa está justamente em não se importar mais com a prática do mal, visto que age assim por vontade própria. Ok, então veja só como é interessante, exatamente dentro daquilo que a gente está falando. Estava conversando, Estava falando, por exatamente. isso que eu pedi, a gente entende assim, ó, nós temos a base que é Kardec, né, e toda vamos dizer assim, a influência, as respostas inteligentes, né, que a espiritualidade traz a Kardec, né. Só que nós temos que lembrar que Kardec era muito inteligente, as perguntas deles ali, a gente precisa muitas vezes entender a pergunta dele para poder realmente ter um entendimento mais preciso das respostas que os espíritos dão. Tá? Então, quando a gente fala em influência do organismo, mas como assim? O meu organismo vai influenciar na minha decisão? Num primeiro momento, isso parece meio difícil de compreender. Tá? E aí, olha como é que eles abrem essa questão aqui. Né? A matéria exerce influência, sim, sobre o espírito, né? E pode lhe embaraçar as manifestações. Ou seja, quanto mais instintivo nós nos mantemos, mais domínio da matéria, né, prepondera sobre as minhas faculdades espirituais. Né? E aí, vamos lembrar aqui que muitas vezes para você ter uma mediunidade, né, bem desenvolvida, bem trabalhada, né, você precisa trabalhar a questão material, né, a questão instintiva, a questão orgânica, né, os cuidados lá com a própria, né, alimentação, né, para que o nosso corpo seja realmente um meio de conexão com a espiritualidade. Né? Fica muito difícil quando você está com um corpo físico todo impregnado de matérias, né?
grosseiras, pesadas, né? Mórbida, muitas vezes. Então fica difícil essa conexão. Ela vai ocorrer? Poderá ocorrer, mas talvez não de uma forma que fosse um pouco melhor, não é? Bom, então existe essa influência sim, né? E aí ele diz o seguinte, ó, cumpre que se distinguam faculdades morais das intelectuais. Então, independente da questão moral e intelectual, né, existe a influência, né? Tendo um homem o instinto do assassínio, ele explicou, né? Vai possuir esse instinto que lhe dá, não são os órgãos. Porque o que acontecia antes, né? Roubava, corta a mão da pessoa, corta o braço, né? Lei de Mas, Talião. lei de Talião, né? Então, mas não é isso. Não foi a mão que teve vontade de roubar, né? Não foi o braço que teve a vontade de pegar um machado e tirar a vida de outra pessoa. E sim a essência, né? Instintiva que predomina naquele ser espiritual, né? Então, mais uma vez, a função precisa ser reeducadora, né? Nós precisamos educar esse instinto para transformar, deixar mais sensível, né? Para poder realmente evoluir, melhorar, né? E aqui tem uma parte, Fernanda, que você falou, ó, que ele diz o seguinte, ó, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para se ocupar com a matéria, né? Muitas vezes a gente não cuida, e aí a gente volta aqui na Jona, o que a Jona falou antes aqui, né? Eu preciso cuidar esse pensamento, né? É um móvel das minhas ações, certo? Então, a pessoa que deixa o instinto preponderar, né, ela praticamente não raciocina, né, não tem o raciocínio, né, correto, claro, direito, né? Ela não faz uma análise ali do que vai ocorrer, e aí, por consequência, vem um efeito da sua ação, né? Então, é uma coisa para a gente realmente se preocupar, né? Dentro das nossas atividades humanas, da nossa convivência, da nossa existência, né? Com outras pessoas, em sociedade. Né? A gente pode pensar assim, mas tem pessoas que não vivem em sociedade. A gente vai ver mais à frente, eu acho que ela vai falar ali, que dentro da sociedade nós temos alguns limites, né? Com Quais seriam os certeza. nossos limites, né? Limite, né? A gente tem ali responsabilidades, a gente tem direitos, a gente tem deveres. Tá? Isso é importante. Quando eu ultrapasso esses limites, tá? Eu não estou respeitando o meu próximo, certo? E Certo. muitas vezes eu estou agindo instintivamente, ou seja, o meu pensamento está obnubilado ali pela matéria, né? E eu só penso na minha satisfação pessoal. Quando a gente vê esses crimes, né? Quando a gente vê esses delitos que vamos dizer assim, acabam prejudicando grupos, né? Até mesmo um povo pode ser prejudicado, né? Por algo lá que se faz. Quer dizer, é a pessoa ali escrava da sua própria satisfação, dos seus instintos, onde ela busca simplesmente o acumular, o ter, para satisfação exatamente dessa questão material. Né? E em algum momento ela vai ser chamada a responder por isso. Isso é certo, né? Porque está dentro das leis de Deus. Né? O que mais à frente, Fernanda? A 847? Pode ler para nós? Posso? A deformação das faculdades tira o livre-arbítrio do homem. Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento, e daí em diante não tem mais liberdade. Muitas vezes, essa perturbação é uma punição para o espírito, que, numa existência anterior, pode ter sido fútil e orgulhoso, ou pode ter feito mau uso de suas faculdades. Esse espírito pode renascer no corpo de um deficiente mental, assim como o autoritário pode renascer no corpo de um escravo, o mal rico no de um mendigo, e assim por diante. O espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência, e nisso que consiste a ação do corpo físico sobre o espírito. Ok. Então vejam só. Quando ele fala aqui aberração, ó, não sei se o teu usou esse termo aí, qual é? Esse, Da, na tu diz pergunta. a deformação das Deformação, faculdades. né? Das faculdades tira, né, ao homem o livre-arbítrio. A gente
conhece casos, né, de pessoas que vêm com as dificuldades, né, mentais desde do berço, né? Infelizmente, a gente conhece casos assim, certo? E aí, nesse caso, né, essa pessoa já não tem, ela não tem o poder do livre-arbítrio, né? Porque ela tem ali uma limitação na sua capacidade mental, né? Já De, veio para cumprir aquela prova, né? ela traz isso já de antes do berço, na verdade, né? Como ser espiritual. Então, ou seja, a inteligência, né, se acha turbada. Se ela não, se ela tem essa inteligência turbada, obviamente que a escolha dela, né, fica mais difícil, certo? Essa é a questão. Então, ele já não tem essa liberdade, né? E muitas vezes constitui, diz aqui a espiritualidade, uma punição, seria para o espírito, né? Que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso. Então, quando a gente falava antes ali é, da pessoa que usa do seu livre arbítrio para se locupletar, né, com coisas alheias, né, para tirar proveito de outras pessoas, né, ou para criminalizar, para fazer o mal, né, usar de violência, etc. Né? Quando ela faz isso, na verdade, o que, que acontece? Aí, por isso que a gente está falando, né? A escolha consciente disso aí, veja só como é importante, né? A escolha consciente disso aí nada mais fez do que criar uma condição à frente, né? Se não nessa vida, numa outra, né? Numa outra existência, onde ela terá justamente essa capacidade de escolha, né? O livre pensamento, tolhido, né? Por quê? Justamente para mostrar para ela, olha, tu não podes agir dessa forma. Então, eu substituiria essa expressão aqui de punição por reeducação, que é o que a gente fala, né? É uma função reeducadora, né? Para ela vir e sentir isso aí. Então, nesse caso, é uma limitação que a pessoa traz em função daquilo que lá atrás ela provavelmente tenha feito. Na abordagem que a gente fez na palestra semana passada, né, eu fiz uma analogia bem simples até, né, considerando que a média de vida nossa, né, no Brasil é 75 anos. Né, eu tenho visto pessoas aí chegar aos 80, 90, né, eu acho que essa média aí já está superada, né, Jones? Tem chegado bastante gente. Ontem eu tive uma conversa muito bacana com um amigo, né? E eu não tenho a idade, mas eu acho que ele está na faixa dos 80, assim, e muito lúcido, assim. Então a gente está vendo isso aí. Bom, mas vamos ficar nessa média dos 75, 80 anos, né? Que foi a analogia que a gente fez lá. Essa nossa existência aqui, né, atual, essa existência presente. Então o que a gente pode. A analogia que a gente fez foi o seguinte: imaginemos uma corda, né, de 75, 80 metros, que cada metro corresponde a um ano da minha vida, certo? E essa corda esticadinha. Nessa corda nós temos alguns nós em determinados pontos dela, certo? Certo. Nós temos nós lá. Pode ter nó lá no 20 metros, nos 30 metros, nos 40 metros, tem um nó, certo? O que representa esses nós? Eles podem ser nós positivos ou negativos, tá? E eles representam o quê? Um pré-determinismo, que é o que a Joana diz aqui na obra dela, né? Está pré-determinado aquele ponto ali. O ponto positivo, um exemplo, poderia ser o nascimento de um filho. É um ponto positivo. Está determinado ali, né? Pela lei de ação e reação, pelo o planejamento reencarnatório, né? Você vai reencarnar e tal, em algum momento vai chegar, você vai constituir família e vão reencarnar esses espíritos aqui que vêm de outras experiências com você. Então, esse ponto, esse nó, em algum momento lá na faixa talvez dos 25, 30 anos, dependendo de cada pessoa, né? É algo positivo. Agora vamos ao outro exemplo. Nessa mesma corda, lá por volta dos 40, 50 metros, que corresponde aos nossos 40, 50 anos, tem um nó negativo. 60 anos talvez, né? E esse nó negativo representa o quê? Pode ser uma doença, um câncer, um tumor, alguma coisa que seja que vá realmente estar predeterminado na nossa encarnação, não é? Agora é importante a gente ressaltar o seguinte: bom, mas então a nossa vida já tem os pontos certos. Olha, nessa abordagem que a Joana nos coloca aqui, sim. Agora a pergunta é absoluto isso? Não. Seria absoluto ou não? Absoluto, absoluto. Não. Não. Até porque a gente tem o livre-arbítrio de mudar, né? Como que a gente pode. Ponto. Esse ponto que eu queria chegar. O que pode ser feito, Fernando? As nossas escolhas serem diferentes. Antes de chegar nesse ponto. Pensamentos. Exato. Então, é exatamente isso que a Joana coloca aqui, ó, quando ela diz que não há determinismo absoluto. Por que não há determinismo? Porque quando eu faço escolhas diferentes,
E aí ela, aqui no início da abordagem, ela dizia, né, que a todo momento nós estamos criando alterações na nossa existência. A todo momento. Quando a gente faz as escolhas, né? Se a gente escolhe algo bom, a gente está alterando. Então imagine que nos 20 metros, ou seja, a partir dos 20 anos, você comece a trabalhar, por exemplo, fazer um trabalho, vamos pegar aqui o Chico, né? Vai lá para o Chico, comece a estudar lá no Chico, né? Eu vou falar em seguida que o Paulo pediu para falar dos horários do grupo de estudo, agora no intervalo a gente vai fazer a atualização aqui, não é? Então você começa a trabalhar, né? Você tem o seu trabalho profissional, você tem a sua educação e você emprega um tempo que você tem em favor do próximo, né? E até nós, do nosso mesmo, né? Porque quando a gente está estudando, a gente está aprendendo a Sim, se melhorar, isso né? sim, exatamente. Já é um esforço também. Mas eu já quero ir uma coisa mais aguda, né? Então você não, eu quero dedicar, tu faz com naturalidade, com sinceridade e propósito. Isso é bom que a gente deixe claro, porque a gente não pode se autoviolentar. Querer criar alguma coisa que nós não vamos seguir, nós não vamos dar sequência, ou a gente não acredita naquilo ali. Não, tem que ser algo natural, né? Você não precisa ir para uma instituição, você pode ajudar um vizinho, você pode ajudar uma pessoa que está precisando, às vezes, numa certa idade, né? Então vamos dizer que nesses 20 metros dessa corda, aos 20 anos, você começa a fazer isso aí. Você começa a se preocupar com o outro, você começa a ter uma postura, uma posição altruísta, certo? Você ajuda não só materialmente, mas talvez com tempo, etc, etc. O que vai acontecer com aquele nozinho lá na frente, nos 40, 50, que estava pré-determinado, um câncer, talvez uma doença grave, alguma coisa, o que vai acontecer? Ele pode até acontecer, mas de forma mais. Mais branda? Isso. Exatamente. Pode ser que eu não consiga anular aquilo ali, não é? Poderemos até anular em algum momento, né? Mas pode ser que não, eu não anule. Mas a intensidade daquele ponto negativo diminui, ela é mitigada. Por quê? Porque as minhas ações conscientes, né, com propósito, com sinceridade e de forma natural, me conduzem num outro caminho, né? Que muitas vezes é contrário àquele caminho que eu percorri anos atrás ou em outras experiências, né? Mas é bom, é importante, eu gostaria de ressaltar que isso só vai ocorrer quando eu realmente me conscientizar, né, de que não estou aqui pela primeira vez, estamos como espíritos encarnados em processo constante de aprendizagem e evolução. E isso é muito importante, não só aquelas decisões do dia a dia na matéria, né, seja na escola, na casa, etc., mas decisão como espírito. O que eu estou fazendo como ser espiritual? Eu estou avançando ou estou aqui paradinho, estacionado, como a Joana colocou, não é? Já que ela colocou para a gente que a fatalidade nossa é ser feliz. Chegando no horário Ainda tenho tempo. do. Ok. Vamos a uma outra pergunta ainda, Fernando? Vamos. Questão 848. A alteração das faculdades intelectuais causadas pela embriaguez serve de desculpa para ações condenáveis? Não, porque o bêbado se priva voluntariamente da razão para satisfazer paixões inferiores. Em vez de uma falta, ele comete duas. Essa pergunta é bem interessante, até porque ela é curtinha aqui, está dentro desse tempo que a gente tem, não é, Vanderlei? É, quantos de nós já não conhecemos histórias, né, do cara que quando bebe, ele fica. Bota a culpa na bebida. Não, ele bebe e aí ele extrapola, ele bota tudo aquilo, né? Eu chamo de catarse psicológica do álcool, né? Porque o cara bota tudo para fora, aquilo que ele não consegue falar quando ele tá bem, quando ele tá equilibrado, ele tem medo, ou ele é mais. Né? E ele bebe e se transforma, né? Faz isso aí, certo? Bom, todos nós conhecemos alguém que já fez isso, ou histórias de alguém que fez isso e tal, né? E aí depois vem aquela desculpa, não, mas eu bebi e tal, não sei o quê. Eu fiz Infelizmente, porque estava bêbado. e a gente está falando de algo leve, né? Porque a gente sabe que também tem as coisas mais pesadas, né? Onde a pessoa tira a vida de outra, né? E depois vem argumentar que estava sob o efeito alcoólico, né? Bom, espiritualidade aqui é clara, né? Nessa questão. Quando você escolheu beber, Fez que uma você escolha. fez uma escolha. Antes de beber. Exatamente. Se você tem eu lembro aqui de um colega que trabalhou comigo há muitos anos atrás, que ele não bebia, né? Não bebia em festa, assim, com fraternização. E um dia eu perguntei, você não toma nenhuma cerveja? Nada? Disse, não tomo. Ele disse assim, se eu chegar perto de um copo de qualquer bebida alcoólica, aí olha que interessante, né? Que a gente viu ali a influência do corpo. Ele disse que dava um tremor nele, assim, ele passava mal.
mas um tremor e ficava desesperado. Parecia que tinha, ele relatando, né, Sim. que parecia que tinha um imã ali que ele era puxado, né? Não deixar. Então ele não chegava nem perto. Ele dizia assim, não posso, se tu botar um copo ali de uísque, de coisa, eu passo longe, porque então, olha como é interessante, porque eu gosto muito de colher essas coisas assim, esses depoimentos naturais, sabe, espontâneos. E a gente traz para esse contexto aqui, acabamos de ler aqui, ó, a influência do organismo, a influência da matéria no ser espiritual, né? Então, mas graças a Deus meu colega tinha essa consciência. O que ele fazia? Ele evitava, né? Então, se você não tem, ou se tem a consciência, mas por livre e espontânea vontade, você vai lá e toma todas, né? Vamos usar aqui um termo popular que todo mundo entende. Tá? Meu amigo, você já fez a escolha errada, já errou. E vai errar pela segunda vez, como a espiritualidade diz aqui, porque você vai fazer bobagem. Né? Então, como os espíritos dizem aqui, ó, em vez de uma falta, que foi escolher beber demais, já comete duas, porque a consequência dessa embriaguez pode ser algo reprochável, pode ser algo ali, né, que vai ser negativo, Que né? não vai ter volta, né? Exatamente, né? Então errou por duas vezes aqui, a espiritualidade é direta, né? Não tem afagos para dizer que, para desculpar, não, é direto, é assim. Sim. Agora estamos chegando perto do intervalo. Tá, então vou aproveitar aqui enquanto tem um minutinho, tá? Eu vou aproveitar para dizer o seguinte: o Paulo pediu para a gente passar o recado aqui, não é? A palestra na quinta-feira, né, horário de 18 horas, Sim. 18, né, ela continua lá no Chico Xavier, né? Então havia uma possibilidade de mudança por questão de um novo grupo de estudos, né? Então, quinta-feira continua com os dois trabalhos de palestras, né? Às 18 Às às 18 e depois às 19h30, né? OK. E na sexta-feira, né, tem lá um grupo de estudo, né, da Cleusa, né? Isso. Cleusa Valério, isso? Isso. Um grupo de estudo da Cleusa que o horário, se não me engano, está previsto aqui de 19h15. Isso, até 19h15, isso, até as 8h15. Bom, e para quem está buscando um estudo na casa espírita, né? Que está chegando pela primeira vez, ou que vem de outra. Às vezes a pessoa vem de outra casa, já tem uma experiência, mas quer recomeçar um estudo, né? Então, a Casa Espírita Chico Xavier está abrindo na sexta-feira, a partir do dia, acredito que seja dia 6 de setembro, né? A primeira. Vai ser na sexta-feira, deve ser 6 de setembro. Semana de setembro. A primeira semana de setembro, sexta-feira, dia 6, tá? Então, o grupo novo de estudos, né? A partir das 20h15, né? Inicialmente vai ser 20h15, depois a gente vai ver esse horário, se começa às 8h30, mas em princípio é 20h15, né? 8 horas da noite, 15 minutos. Então, se você tem interesse em retomar os estudos ou começar os estudos na Casa Espírita, seja muito bem-vindo lá ao Chico, né? E nós estaremos à frente desse trabalho, né? E aqui eu já coloco, né? Estaremos, né? O verbo estar transitivo direto, né? Não significa que nós somos o trabalho, nós estaremos. Tá? Sim. O trabalho, o grupo de estudo é da Casa Espírita Chico Xavier. Nós somos simples ferramentas que estaremos ali dando a nossa contribuição de acordo com as nossas possibilidades, que não são muitas, é bom que se diga, né? Então, acredito aqui que seja dia 6 de setembro, tá? Ou a partir de 20 horas e 15 minutos, um novo grupo de estudos, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, para aqueles que estão chegando ou querem retomar os estudos, né? Sejam bem-vindos ao Chico Xavier. Seu Vanderlei, o senhor que determina aí o horário. Intervalo, né? então. Intervalo. Vamos ao intervalo. Vamos ver aí se tem algumas perguntas. O Jones vai responder aí. Intervalo já? Depois eu preciso da tua. Tu me empresta rapidinho? Vamos ver. Paulo Renato, ótimo, boa noite, ótimo programa, irmão. Silvia Mello, boa noite, um ótimo programa para vocês, obrigado, Silvia. Nice Pinto, boa noite, queridos amigos, muita paz. Mara Rúbia, boa noite, ótimo programa, sempre ligado aqui de Tramandaí. Abraço, Mara. Marcelo Camargo, boa noite. Liliane Pereira Costa, aqui de São Paulo, muito boa noite, mulher. A Zaira de Oliveira do Prado, boa noite, queridos irmãos, ótimo trabalho. Yara Neto, também dando boa noite. A Marlene Otti Menezes, dando boa noite. Muita luz. Francione Souza, bom, lindo trabalho. Rosângela Pereira, boa noite. Helenara Nunes, boa noite, queridos amigos. Sandra Moreira, boa noite, meu querido amigo. Cleusa Fonseca, boa noite, irmãos, bom trabalho. Ismael Pereira também sempre ligadinho aqui, boa noite, Ismael. Vamos ver aqui mais.
Comentar a audiência, audiência fora, tem muito pessoal de fora aqui também, do Irmão do Amor e Caridade também. Ainda não sabe. Matilde Furtado. Matilde Furtado, boa noite. Seu Paulo aqui, comentou. Boa noite, seu Paulo. A senhora está aqui ainda, porque ainda há tempo de mudar. Olha aqui, ó, da mesma forma que o nó é atenuado devido ao bem do outro, a corda pode ser interrompida bruscamente quando o indivíduo opta pelo suicídio voluntário Sem dúvida. ou involuntário, criando assim Tem uma alguém no marca É? que poderá ficar até a programação da próxima reencarnação. Estou certa? Perguntando. Está certa, sim. É isso aí. Muito certa. Bernadette, boa noite. Salete, boa noite. Leda Ana Paula Barbosa, boa noite. Falando aqui da questão da Sandra Moreira, sim, com certeza. A interrupção, né, através dos Tinha uma pergunta. do suicídio também é, né, né, exatamente, né, o Eduardo. A pergunta, ela quis perguntar se ela está certa naquela questão, Eduardo. Vamos lá. É. Qual foi a pergunta, por favor? Aquela que eu li para ti, eu acho que tu leu, saiu aquela antes. Aqui, ó. Na mesma forma que o nó é atenuado devido ao bem do outro, a corda pode ser interrompida bruscamente quando o indivíduo opta pelo suicídio, voluntário ou involuntário, criando assim uma marca que poderá ficar até a programação da próxima encarnação. Estou certo? Perfeito, é isso mesmo. Perfeito, né? Exatamente. Ela pegou bem o raciocínio que a gente fez aqui da analogia, né, da corda, né? E é isso mesmo. Se a pessoa ela tem ali vamos dizer assim, um tempo, né, existencial aqui na matéria, Sim. e se ela, por livre opção, né, usando o livre arbítrio dela, ela resolve fazer essa interrupção, né, fica ali um nó, realmente, usando essa figura de linguagem aqui, né, fica esse nó que deverá ser restabelecido em algum momento numa outra existência, né? Só que, claro que em outras condições que normalmente não são as melhores, né? Normalmente. E que, na verdade, pode vir da forma que a gente falou, né? Vindo como corpo de um escravo, ou como pode renascer como deficiente mental, até para não se retirar a vida, né? Em próximos. Exatamente. Só lembrar que nossos patrocinadores que nos ajudam, né, o programa, né, que eles só estão por causa deles também, né, nos ajudando aqui, contribuindo conosco. Cloque Aço e telhas com 10 anos de garantia, produto de alta qualidade, ligue 999-010150. Rede Corisul de internet, a melhor rede da cidade também. Chefe Vanessa Moura, confeitaria, também chefe Vanessa Moura, procure ela nas redes sociais. Cursos aí, ela faz cursos de confeitaria, tudo assim, chefe Vanessa Moura. JC Pintura Automotiva, chapeamento e pintura em geral, rua Jorge Abdala Calil, 566, bairro Getúlio Vargas. E também conosco, Estância São José, Turismo Rural. Tá? Nossa amiga Raquel e da Bia também. Um abraço para vocês aí. Então, Cloque Aço e Telhas, são feitas, Rede Corisul Internet, chefe Vanessa Moura, JC Pintura Automotiva e Estância São José Turismo Rural. Também lembrando, os nossos, agora sim, oficializando de novo, já como o Eduardo falou, os dias das sessões doutrinárias, segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, depois na quinta, às 18 horas, que permanece, até a gente ia falar no outro programa que ia mudar, né, por isso que o Eduardo já colocou aqui de novo. Então permanece, né, Eduardo? Quinta, às 18 horas e às 19 horas e 30 minutos, as duas sessões. E no sábado, umas 15 horas e outras 16 horas e 30. Estão todo mundo convidado para estar na nossa Centro Espírita Chico Xavier. Estou aí. Muito bem. Recebemos reservas para passar o dia, para acampar e para eventos como encontros empresariais, noções empresários ao ar livre e confraternização de fim de ano, festivais empresariais. E o que tem na Fazenda São José? Tem campo de futebol, fone na grama, boiú, escoteiro, ping-pong, curatura, passinha, piscina, churrasqueira com reserva antecipada, uma turbina cantina, Wi-Fi e extensa área de sombra. Abertura da temporada. Tem mais comentários aí, Jorge? Bora.
Vamos ver se tem mais gente. Ó, o Sandra Moreira, obrigada, queridos irmãos, maravilhoso programa. Sabe onde que é a Sandra Moreira? É? Caxias do Sul. Ah, Um abraço aí pro pessoal de Caxias. Sandra é irmã, é Ó. nossa irmã. Muito obrigado, Sandrinha, por estar Ah. com a gente aí. É nossa irmã aqui de Bagé, que mora em Caxias, né? E o esposo lá, o Nízer, mais o Agora Vitor, né? Um Você abraço deu para conta todos. quem era. Agora que eu fui ver. Agora você deu conta. Falou aí. Estive lá recentemente, Sim. visitando. São nossos irmãos aqui de Bagé. Voltamos então ao programa O Tempo Espírita. Continuamos aqui com o assunto livre-arbítrio, né, Eduardo? Isso. Ok. Então, retomando aqui, pessoal. Dentro dessa parte que a gente falou de se está determinado, se não está determinado, né? Então a gente entendeu aqui, dentro desse estudo, né, que existe uma flexibilidade. Deus não quer punição por infrator, ele quer reeducação. No momento que nós retomamos um caminho correto, o caminho do bem, né, naturalmente nós somos amparados, ajudados, né, a as nossas ações serem melhores, certo? Então não vai as leis de Deus, a gente precisa entender, elas são inteligentes. Tá? Não vai se empregar tempo em processos punitivos, né? A gente, infelizmente, às vezes acaba entendendo errado isso, né? Equivocadamente. Vai pagar, vai não sei o quê. Não, se o infrator, ele conscientemente, ele se dá conta de que está em erro, né? Ele enxerga um outro caminho e começa a trabalhar esse outro caminho, a percorrer esse outro caminho, não há interesse em que ele seja punido, né? Deixa eu só colocar minha bateria aqui, porque senão vai parar. Só um pouquinho. Caiu. Bom, então não há esse absoluto, né? Algo determinado de forma absoluta, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui, obviamente sem citar nomes, que não nos interessa, mas sim o exemplo em si, não é? Eu conversava ontem com um amigo, uma pessoa, né, que eu conheço de longa data. E eu gosto muito de conversar com essas pessoas que até têm mais idade que a gente, têm mais experiência, né? E é bom ouvir eles. Eu acho que foi uma conversa interessante que eu não estava nem preparado. Acabou sendo uma conversa de mais de uma hora, se não me engano, né? Fui perguntar algo lá, conversar com ele algo que era um outro tema, né? E aí eu vi exatamente, eu quero trazer isso dentro desse estudo aqui, né? Que ele mostra, porque a gente precisa aprender o seguinte, né? Nós temos a teoria dentro do Espiritismo, né? Temos a parte teórica que nos ensina. Só que a gente precisa ficar atento às questões práticas da vida, né? Os exemplos práticos da vida. Porque são os exemplos que têm força, que têm poder, né? Exemplos de transformação, de melhoria. Senão a gente não consegue acreditar no mundo melhor. A gente acha que tudo é teoria, fantasia, etc. E não é. A realidade é do ser espiritual, né? Então eu conversava com esse amigo e, de forma muito natural, muito sincera, né? Sem eu questionar, sem eu perguntar, foi quase eu acho que foi ele tinha uma necessidade de conversar, de falar, expor, e ele mostra exatamente isso que a gente está vendo aqui, né? Uma pessoa que em determinado momento da vida dele andou, né, num lado um pouco mais conturbado, né, mais agitado, certo? Era tido talvez como uma pessoa de poucos amigos, né? E chega um momento na existência dessa pessoa que de alguma forma ele resolveu mudar. E aí ele confessa que exatamente essa transformação não é fácil de fazer, né? Porque todo aquele condicionamento de longo tempo, né? Os amigos, aquelas pessoas que envolvem naquela situação, muitas vezes vem aquele convite, né? Dava até um exemplo, né? Convidaram lá para uma galinhada e tal, e ele sabia qual era o meio, né? E ele diz assim, Eduardo, eu não consegui dormir a noite toda. Por quê? Porque ele estava condicionado durante longos anos àquele meio e aquelas práticas, né? E aí, o que acontece? Ele toma a decisão, ele fez exatamente o que nós estamos trabalhando aqui. O livre-arbítrio responsável, consciente, decidido, não vou fazer, não vou participar, né? E agora, é bom lembrar, né? Quando a gente toma essas decisões, toda escolha, ela automaticamente significa uma renúncia a algo, ou a pessoas também. Porque, e a gente vê nas próprias experiências mediúnicas, né?
Quantas vezes está ali alguém falando que quem está numa mesa mediúnica, por exemplo, trabalhando, mas você não é assim, você não era assim, né? Muitas vezes ex-companheiros de grupos, né, afins, que trabalhavam no mal. E aí hoje você tem lá uma pessoa que está trabalhando bem e aquele ex-companheiro vem e cobra, né? Mas como que você está assim hoje? Então a gente sabe disso aí, né? Você renuncia. E aí quando você renuncia, você rompe esses laços, inclusive de amizades anteriores, né? E da forma como essa pessoa relatava, mostrava o quê? Uma sinceridade, uma veracidade, uma naturalidade no esforço, né? Que exemplifica exatamente o que a gente está vendo aqui. O poder de decisão, né? De tu usar conscientemente o teu livre-arbítrio, né? E buscando um novo caminho. E aí, o que mais me chamou a atenção, Fernanda, Dionis e ouvintes, é você ver uma pessoa que com aquele rótulo, né, de pessoa não tão, né, vamos dizer assim, amigável, né? Você vê a expressão, né, dizendo assim, Eduardo, que a minha vida melhorou, né? Quando, quando eu me quando eu me abri para Deus, né? E veja, ele não está falando, e aqui eu preciso dizer também, é de uma outra religião, não é espírita, né? Eu gosto muito de colher essas experiências de outras religiões, porque isso mostra que nós estamos num caminho muito parecido, né? Talvez você tenha um caminho lá que tenha pedras brancas no Espiritismo, lá o outro caminho da igreja tenha pedras rosas, mas o que não importa não é a cor das pedras, importa é a direção. Né? E todos nós rumamos, como a gente falou aqui, ó, estamos fadados, sem exceção, a sermos felizes, né? A nos tornarmos pessoas melhores. E ontem, nessa conversa, o que eu vi, né, de alguém que eu conheço há mais de 40 anos, eu vi realmente uma pessoa transformada, né? E autenticando essa transformação, dizendo assim: eu não vivo mais sem Deus, eu não vivo mais sem Jesus, né? Ao ponto de a própria família, os próprios filhos serem também transformados pela. Então veja assim que mudança, né, intensa na vida de uma pessoa. Isso nos mostra o quê? Por que eu estou relatando isso aqui? Porque é possível. Porque talvez alguém que esteja nos ouvindo aqui esteja numa dificuldade, esteja num desafio, né? E talvez não esteja tendo forças para executar essa mudança, né? Talvez não tenha nem percebido que você tem o poder de decisão, o poder de escolher. Agora, é preciso coragem? Sim. Toda decisão, ela prescinde de coragem, né? De renúncia a alguma coisa, certo? E quando você faz isso, você descobre um novo mundo, talvez um mundo de paz, de harmonia, de tranquilidade, né? Não que você não vá ter desafios, é importante que se diga, né? Não é porque agora eu estou no caminho de Deus que eu agora não, muito pelo contrário. Só que nós estaremos mais preparados, mais encorajados, mais protegidos, mais amparados para enfrentar esses desafios. Quando você está longe de Jesus, você não reconhece, você não coloca, né, Jesus nos seus pensamentos, né? E aqui, já que a gente está falando de livre-arbítrio, de escolha, né, por que não conversar com Jesus? Né? Porque, olha, eu estou diante desse dilema aqui. Né? Precisa você se ajoelhar em algum lugar? Precisa você ir na igreja? Precisa ir no centro espírita? Não. Você pode fazer isso agora, na sua casa, sem problema nenhum. Né? Coloca o seu problema ali e chama Jesus para essa conversa. Digo, como você faria, Jesus? Olha aqui, olha a questão que eu estou. Né? Ou vai no Evangelho aqui segundo o Espiritismo e olha quantas passagens de Jesus nos mostrando como que ele agia. Porque a gente fala muito em Jesus, só que a gente esquece de enxergar como que Jesus agia, né? Como que ele era com as pessoas, certo? A gente não tem muito relato disso, mas a gente precisa compreender, tentar buscar isso aí, ok? Bom, Fernanda, vamos à frente? Vamos. Questão 849. No homem primitivo, a faculdade dominante é o instinto ou o livre-arbítrio? A faculdade dominante é o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas circunstâncias. Mas assim como a criança, o homem primitivo aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por consequência, aquele que é mais esclarecido do que um selvagem é mais responsável pelas coisas que faz. Interessante essa questão aqui que o Kardec coloca, né? Sobre o instinto e o livre-arbítrio, né? Se a pessoa é instintiva, né? Se o homem é primitivo, né? A gente precisa lembrar, né, que o homem primitivo, por ser primitivo, não significa que ele fosse mal, né? Porque a pessoa é primitiva. Então você vai, talvez lá em algum lugar da Amazônia, você vai encontrar os nossos irmãos indígenas lá,
e você vai pensar, são primitivos. O fato de ser primitivo não significa que seja voltados ao mal, né? Na verdade, a gente vê grande sabedoria, né, nesses povos ditos mais primitivos, né? Então, essa pergunta aqui também a gente precisa muitas vezes compreender, né, o momento lá do Kardec, né, o momento do espiritismo, né? E é bom lembrar que aquela época a França era a França do iluminismo, né, que tudo era intelectualidade, né? Então tinha essa questão assim com os povos mais primitivos que naquela época ainda estavam sendo conquistados muitas vezes, né? E da forma que todos nós conhecemos que a história registra, né? Com violência, né? Então é importante lembrar disso aí. O fato de ser primitivo não significa que você esteja no mal. Talvez você não esteja numa condição intelectual, né? De conhecimento, conhecimento do homem, né? Porque a gente vê povos indígenas aí principalmente com grande sabedoria, né? Vamos lembrar aí das próprias a própria farmacologia, né? Com chás, etc., né? As curas que eles sabem fazer com relação às suas doenças, né? Hoje estão doentes pelo contato com o homem branco. É bom que se diga, né? E aqui é importante dizer, né? A espiritualidade respondendo, né? Nós que somos mais esclarecidos, ó, né? Que ele usou a palavra aqui selvagem, mas não é uma palavra que se aplica atualmente, né? Sendo mais esclarecido, o que a gente é mais o quê? Responsável, né? Pelo que a gente faz, do que um outro lá que muitas vezes não tem um entendimento, não teve talvez uma educação, não teve ali um conhecimento, né? E realizou alguma ação que talvez, né, ele vai ter com certeza ali uma contrapartida diferente daquele que é esclarecido, que age com consciência, né? Isso é importante que se diga. Quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado para as responsabilidades. Exatamente. Próximo aí, Fernanda, dentro do Kardec. Questão 850. A posição social não é para o homem. Algumas vezes um obstáculo à total liberdade de seus atos. Sem dúvida, o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Mas deixa a vocês a responsabilidade do pouco esforço que fazem para superar os obstáculos. Bom, essa questão 850 aqui, né, nessa parte 3, né, no capítulo 10, Lei de Liberdade, eu penso, né, Eduardo, penso que talvez seja uma das mais importantes, né, inclusive para a nossa atualidade. O que ela está dizendo aqui? A posição social. Posição social, né? Posição que nós nos encontramos na sociedade, né? E o Kardec faz esse questionamento. Ela não constitui, às vezes, né, para o homem, obstáculos, né? Ou seja, para ele ter a inteira liberdade, certo? E aí a espiritualidade inteligentemente responde, né? O mundo tem as suas exigências, né? Quantas vezes você está num contexto social, né, onde você gostaria, talvez, se você é uma pessoa do bem, você tende a ter um posicionamento ali, né, pensando talvez no seu próximo, né? Uma decisão que precisa ser tomada, uma lei que está sendo redigida, né? E aí nós que assistimos jornal todo dia, que acompanhamos as notícias, a gente vê muitas coisas erradas, né? Seja nas pessoas que são responsáveis por legislar, né? Então, o que acontece? Quantos ali, às vezes, gostariam de se posicionar contrariamente, porque sabem que aquilo ali, eticamente, é errado. Mas né? não se posiciona. Muitas vezes, né? Aí que nós queremos chegar. A pessoa sabe, né, que aquele grupo está tomando uma decisão, né, ou aquela sociedade, né, e eu posso trazer aqui para análise de cada um, né, por exemplo, né, a questão do aborto nos Estados Unidos agora está sendo, né, levantada, tá, o próximo governo, então, quer dizer, a sociedade ela se mobiliza numa certa direção. Tá? Nós não estamos falando aqui que é certo e que é errado, estamos falando de algo em que a sociedade está se mobilizando, né, e aí tem lá um candidato que tem essa proposta, etc, etc. Né? A questão é, muitas vezes você, nessa sociedade, você tem uma posição contrária, mas você é minoria. Sim. Bom, e agora? Se eu for contra, eu sou minoria, né? E vou me expor, certo? Então, como ele disse aqui, ó, é um obstáculo à inteira liberdade dos atos. Eu gostaria de exercer o meu livre-arbítrio aqui, colocando a minha posição, mas tem coisas que às vezes você não consegue. Não é que não consegue, você pensa, se eu me expor, se eu abrir o meu pensamento, eu vou ser julgado pelos demais.
E Sim. muitas vezes isso envolve até riscos, né? A história está aí rica, né? Dionísio aqui, historiador, sabe? A história está rica de casos onde alguém, né? Como foi o caso lá do Sócrates, né? Sim. Que expôs uma posição dele e o que aconteceu, né? Tive que Então, voltar. entre vários, a gente tem isso aí. E aí, o que acontece? Por que eu digo que a resposta da espiritualidade é inteligente? Ele diz assim, olha, o mundo tem as suas exigências, né? Ele diz, Deus é justo e tudo leva em conta. Deus sabe disso aí. O que Deus vai levar em conta? Se você se encontrar em algum momento, né? O que a gente fala, tem ouvintes, né, de todos os níveis da sociedade, talvez, né? Acredito eu. Daqui a pouco alguém está numa situação que, poxa vida, eu amanhã tenho que tomar uma decisão realmente, né? Lá no meu grupo social, na minha família, no meu grupo empresarial, né? No trabalho. E como que vai ser, né? Bom, o esforço nosso o próprio pensamento de se colocar a favor do bem, né? Olha, isso aqui, essa decisão que está sendo tomada, né? Ou essa lei que está sendo feita, esse acordo, isso aqui, no meu entender, é antiético. Isso aqui vai prejudicar as pessoas. Né? Bom, então você está pensando nisso, você está se posicionando mentalmente, analisando aquilo ali. A espiritualidade está acompanhando. Né? O que diz aqui? Ó? Ela vai nos deixar o uso, né, do livre-arbítrio para a gente seguir em frente ou não. Né? E ela vai dizer, ó, a responsabilidade, né, se nós não fizermos nenhum esforço para vencer esses obstáculos, cabe a nós. Né? Sim. Então, o que muitas vezes a gente se depara? Uma falta de coragem de se posicionar diante de algo que está errado. Né? Verdade. Porque, e aqui eu falo com muita tranquilidade, se é uma coisa que eu em algum momento já da minha vida eu não tenho preocupação com agradar quem quer que seja. Né? Eu tenho preocupação com a minha consciência. Né? Sim. Então, a gente vê que muitos erros vêm em função de você querer agradar gregos e troianos. E aí eu tenho outro pensamento, que é tenta agradar gregos e troianos, torna-se escravos de uns e inimigos do outro. Não dá para agradar gregos e troianos, você tem que tomar decisão em algum momento. Aí tu Certo? muda tuas escolhas em detrimento de Exato, outras né? pessoas, Então, né? assim, você toma a decisão com o ônus do erro ou do acerto, que faz Sim. parte do nosso processo natural de crescimento. Né? Sim. Eu vou errar, eu vou Verdade. acertar. Mas eu não tomei, eu tenho medo, não vou me posicionar e tal. Se você não tomou a decisão, já é uma decisão. Você escolheu não se comprometer com aquilo ali. E aí, o que está dizendo aqui? Ó? A responsabilidade de nenhum esforço empregados para vencer os obstáculos. Você lavou as mãos. O que Pôncio Pilatos fez em relação a Jesus? Lavou as mãos. Lavou as mãos. Né? Ele Exatamente. sabia que Mas ao aquilo ali, lavar as mãos, ele fez uma escolha, né? ele foi responsável, porque ele Foi- lavou as mãos e ele foi responsável. ele tinha É, consciência plena que aquele contexto lá em relação a Jesus era sim, errado, né? sim, Mas ele lavou as mãos, né? sim. É uma decisão, Foi uma certo? decisão. Então, a pergunta é, qual a decisão que amanhã nós teremos que tomar, aonde quer que nos encontremos, né? E se não for amanhã, talvez seja na outra semana, seja no próximo mês. Em algum momento na nossa vida, nós somos chamados a tomar decisões. Decisões difíceis, né? Decisões que podem mudar tanto a nossa vida quanto a vida de outras pessoas. E aí a gente lembra, né? Eu me preocupo tanto com essa existência, só que eu esqueço da existência principal, a existência do espírito. Né? Essa que eu preciso alavancar, principalmente no momento que nós nos encontramos, que é essa transição, né, de provas e expiações. Ok? Bom, eu vou lembrar aqui, faltam alguns minutos, Fernanda, não sei se tu quer colocar alguma coisa nisso que a gente falou aqui, ó. Com relação exatamente isso aqui que a gente está falando, tá? Eu vou trazer aqui, ó, o Jung, no livro O Homem e Seus Sonhos, né, ele tem um capítulo lá que ele te fala do self, né? O self, o aspecto social do self, que é exatamente aqui, ó, quando o Kardec perguntou da posição social, né? E aí eu trago esse link aqui do Jung, que ele diz o seguinte, assim, ó, teoricamente, ele está dizendo, né, que tudo depende do indivíduo, ou seja, o nosso uso do quê? Do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, certo? Bom, tudo, teoricamente, depende disso, do nosso, né? E aí, olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz o seguinte, que algumas vezes nós temos uma forte sensação, quem já não passou por isso, né? Uma forte sensação de que ele usa a expressão o grande homem. Quem será o grande homem, né?
nós temos a forte sensação que o grande homem quer alguma coisa de nós. Né? Ele quer alguma coisa de nós, né? Estabelecendo algumas tarefas especiais, né, para cumprirmos. Aí a gente volta lá naquela cordinha com aqueles nós, que em algum momento da nossa vida parece que é um divisor de águas ou é algo ali importante que nós precisamos fazer, certo? Se a gente não tiver consciente, se a gente não tiver esse entendimento aqui, que nós temos que ser responsáveis por aquilo que decidimos e até quando não decidimos, né? Que é a questão do homem consciente, né? Muitas vezes essa oportunidade de trabalhar, de servir, passa, né? A gente passa batido por ela, né? E aí olha o que ele diz aqui, ó, né? Nossa reação positiva a essa experiência, ou seja, você é desafiado, né, a cumprir alguma coisa, né, pode ajudar a adquirir forças para mudar contra a corrente do preconceito coletivo, levando a sério nossa própria alma. Então, quando essa sensação de que algo precisa ser feito, né, seja um trabalho, seja uma contribuição que você tem que dar em algum lugar, né, quando sente essa necessidade, nós sabemos disso, nós em algum momento aquilo começa no nosso pensamento, né, constantemente, certo? Então, a gente tem que levar, pegando essa expressão do Jung aqui, né, levar a sério a nossa alma, né? A gente se preocupa muito com a personalidade, o Eduardo, né? Tá, mas e a essência espiritual, como é que tá, né? Então, é isso que a gente precisa dar uma olhada, né? E aí, ele fala aqui, ó, nossa vontade, às vezes, né, é interrompida por outras intenções que nós devemos submeter ou menos considerar com seriedade, né? O que ele quer dizer aqui? Quando esse chamamento vem, né, e a gente vai precisar fazer uma escolha ali, ó, a primeira coisa que se apresenta é o quê? É dever, é obrigação, né? Aquilo parece um peso. Sim. Porque o ser humano, ele tende muitas vezes à zona de conforto, né? Qualquer coisa desafiadora, diferente, né? Qualquer mudança, ele se incomoda, ele não quer, né? Nós somos assim, infelizmente, né? Deixa eu trazer o texto aqui de novo aqui. O que o Jung está querendo dizer aqui, ó, né? Muitas vezes isso parece ali dever, obrigação, parece que um peso, né? Mas pode ser o que também? Uma bênção, né? Uma bênção muitas vezes, às vezes ele é imediata, às vezes ele é um pouco mais à frente, né? E aí ele vai trazer uma história muito interessante aqui, ele cita nessa obra dele aqui, O Homem e Seus Sonhos, né? Ele traz a lenda do São Cristóvão, não sei se vocês já ouviram falar, né? Para quem estiver nos acompanhando. São Cristóvão, né? O padroeiro dos viajantes, né? É um homem muito forte, né? Então, como ele era um homem forte, ele resolveu servir um rei, né? Porque ele entendia que ele, sendo forte, ele tinha que trabalhar para pessoas mais fortes que ele. Só que ele descobriu que o rei tinha medo do diabo, é uma lenda, né? Sim. Tinha medo do diabo. Então ele disse o seguinte, não, se esse rei tem medo do diabo, eu não vou trabalhar para esse diabo, pro rei. Sim. Eu vou trabalhar para o diabo. O diabo, ele tem medo do diabo, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar para um cara mais forte, pronto. Aí ele foi pro diabo. Só que um dia ele vê o diabo ficar com medo do crucifixo, da cruz. Ah, mas o diabo tem medo da cruz, então eu não vou trabalhar mais para o diabo, né? Eu vou trabalhar para Jesus. Olha que interessante. Vou trabalhar para Jesus. E aí ele procura lá um padre, e o padre diz para ele o seguinte: tu quer servir Jesus? Vai para a beira do rio e ajuda aquelas pessoas a atravessar o rio. Tu é um homem muito forte, né? Ajuda eles ali. E ele foi e seguiu ajudando. Cada pessoa que ia atravessar o rio, ele ajudava, né? Ele era muito forte, um homem muito grande, forte, Sim. ele ajudava. Só que o que acontece? Ele estava fazendo um trabalho sem muito propósito, né? Sim. E aí um dia, numa madrugada bem chuvosa, né? Uma noite bem chuvosa, uma criança pede ajuda para atravessar o rio. E ele, um homem forte daqueles, essa criança eu vou levar com, né, na palma da mão. Ele começa a carregar a criança. E olha o que acontece? Sim. A criança começa a ficar pesada. Pesada. E ele começa a dar passos lentos. Ele nunca tinha feito tanto esforço para carregar uma pessoa naquele rio. Aquela criança começou a ficar pesada, ele não conseguia quase que avançar, foi carregando, né? E até que ele conseguiu. Qual é a moral dessa lenda aqui que o Jung fala, né? O que era aquela criança? O que ela representava? Porque ele está falando aqui na obra o homem e seus símbolos, né? Aquela criança, muitas vezes, ela representa aquele peso que nós passamos na nossa vida, né? Momentos de peso, de angústia, né? Momentos depressivos que a gente não tem muita poder de escolha, muitas vezes tá difícil para a gente, né? Só que, se a gente tiver força, se a gente tiver coragem, se a gente souber usar essa escolha, esse livre-arbítrio, o que acontece, né? Aquela criança também era quem? Na verdade, por que o nome São Cristóvão? São Cristóvão quer dizer aquele que carregou o Cristo.
Aquele que carregou Cristo. Aquela criança, nessa figura, Analogia. nessa lenda, né, era o próprio Cristo, né? Então ela representava, num primeiro momento, aquele peso desafiador, mas num segundo momento, se ele persistisse, se ele não desistisse daquilo ali, representava uma bênção. Sim. Estar a trabalho do Cristo, né? Então, o que a gente pode concluir aqui, Fernanda, Jones e ouvintes, né? Está chegando aí no final do programa, certo? Nós temos poder de escolha. Sim. Né? Nós temos poder de decisão. Só que nós precisamos estar conscientes do que nós queremos. Né? Sim. E aí eu posso dizer o seguinte, pegando o exemplo daquele amigo, né? Quem é que está de braços abertos nos esperando? Quem é que está de braços abertos nos sinalizando há 2000 anos? Jesus. O mestre. Há 2000 anos que ele sinaliza para nós. Não é? E nós ainda estamos, muitas vezes, estagiando, como a gente falou aqui, não é? Deixando de avançar porque nós não escolhemos. Nós não usamos esse poder que nós temos de escolher, de renunciar àquilo que nós não queremos e optar por aquilo. Não, é isso que eu quero. Ter certeza, com naturalidade, com sinceridade e propósito. Não para mostrar para os outros, mas aqui dentro. Isso tem que estar bem resolvido aqui dentro. Sim. E aí a gente faz essa mudança que nós precisamos fazer. Fernanda, por gentileza, tua mensagem final aí para os nossos ouvintes aí. Então, é isso, a gente tem a liberdade de todos os dias escolher nosso caminho, né? De escolher o que é certo e estamos aqui para se melhorar a cada dia. Agradeço pela noite de hoje e é isso. Ok, muito obrigado. Jones. Uma boa noite a Fernanda, o Eduardo, o Vanderlei, amigos da Rádio Clube, pessoal que está nas redes sociais, aí no Centro Espírita Chico Xavier, na página do Facebook. Foi muito bom, muito produtivo hoje à noite. Quero deixar aqui uma boa noite a todos, que Jesus ilumine e até a próxima semana com mais um programa O Tempo Espírita. Muito obrigado. Ok, agradecendo, Vanderlei, tá? Ao pessoal todos que nos acompanharam aqui hoje, ao Centro Espírita Chico Xavier, ao nosso patrono lá, Chico, né? E aos nossos mentores que estiveram conosco, né? E um abraço a todos que estiveram ouvindo, acompanhando aqui esse programa. Até uma próxima oportunidade, que assim seja. Que assim seja. Boa noite.